There is not a female on the planet who's invisible today. You can be a 4, you'll still go to the club and get attention. 99% of the men go to the club and nobody even f***ing talks to them. If they try and talk to a girl, they get blanked and ignored and told to f*** off. Most men are absolutely and utterly invisible. This is the truth about masculinity. It's very easy for women to sit here and complain about the top 2% of men. Most men don't even f***ing exist. They send 10,000 DMs and never even get read, let alone replied to. So if you just sit here and say, I'll get a G, a big G, a boss, a millionaire, and let him have a day off, very nice of you. I'm sure you would. But if a guy who wanted to have days off all the time, he never would have got important enough in the first place to attract a woman like you. And that is the reality. Bom, vamos lá então, vamos falar a respeito do comentário do Andrew Tate. Para quem não conhece, o cara ele é tricampeão mundial aí de kickboxer, pelo que eu vi aqui. Mas eu o conheço principalmente pelos comentários mais ácidos, mais ferozes que ele faz dentro da comunidade Red lá de fora. Ele tá sempre participando ali do Fresh and Fit, enfim, tá? Ele é um cara que realmente tem se destacado nesse sentido, né? E traz a realidade dele, por exemplo, dentro dessa perspectiva que eu citei, né? Uma coisa mais bem masculina mesmo, de lutador, aquela lição ao estilo, Rock Balboa da coisa, tá? Então é legal mesmo ver uma figura como ele, um cara que tem destaque, que ninguém vai poder falar que é um fracassado, que é um cara, ai, vocês são frustrados e não sei o que, não. Ele é um cara que tem possibilidades 1000, o cara tem 1,85 m de acordo com o Google, então o cara ele tem tudo à sua disposição para, por exemplo, se cegar da realidade e viver a ilusão, porque ele faz parte ali do que ele chamou de top 2%, certo? Agora, apesar disso, ele compreende justamente aonde ele está e o que ele teve de fazer para chegar ali. Performance. Ou seja, os homens que não performam, eles não fazem parte, né? E não performam assim, dentro da perspectiva, principalmente aí, tanto da questão física como financeira e por aí vai, tá? Então, como esses homens não fazem parte desta concentração de homens de alto valor e tudo mais, né, dessa figura ali que ele citou como 2%, eles são tratados por muitas, principalmente mulheres, como a que ele tá falando ali e tudo mais, como homens invisíveis. Então, a depender aí do nível em que a mulher está, o homem ele vai se tornando, né? Para todas existem os homens invisíveis, tá? Para todas, sem exceção. Mas, especialmente para aquelas, né, de mais alto nível, pode chamar de VSM como queira, né? A fatia ela vai ficando cada vez menor, né? Então, 2%, por exemplo, pode ser uma boa perspectiva para este perfil com quem ele está falando ali e tal, né? Principalmente, eu quero um milionário, quero isso, quero aquilo. Então, é bem provável que ela tenha de lidar com 2% da população masculina, ok? Agora, quando a gente fala da perspectiva do homem invisível, o que é esse homem invisível, né? O homem invisível, ele nada mais é do que o homem comum, o homem normal, eu, você. Então, assim, a real é que o que nós temos hoje de interação que as redes sociais e tudo mais colocaram para elas é uma interação onde elas conseguem, de uma maneira mais fácil, né, chegar ali em experiências, em situações que muito provavelmente o homem comum nem sonha ser possível. Tá? Então uma moça ali, por exemplo, ele falou ali, você vai numa balada, até uma nota 4, né? E aí na questão de beleza, né? Uma nota 4 ali vai numa festa, vai num ambiente desse tipo, e ela vai receber alguma atenção. É provável que algum cara vai chegar, que vai conversar e tudo mais, né? Então o que explica, né, esse tanto de vídeo de mulher falando que o homem não chega e que não sei o quê, né? Sendo que a gente sabe muito bem que isso é uma realidade, que isso acontece com elas. A real é justamente essa. Homem invisível não é homem na perspectiva do que elas falam. Então, quando ela vira e fala, nenhum homem chega em mim,
nenhum homem presta, nenhum homem isso, nenhum homem aquilo. Essas são reclamações a respeito dos homens visíveis, a respeito do cara que ela está interessada, a respeito do 2%, como ele citou, tá? Então não é a respeito de você, Miqueinha. Porque o Miqueinha, ele só brilha, ou seja, ele só se aparece, né? Ele só é visível a partir do instante que ele possa ser útil de algum modo, tá? E essa utilidade do Miqueia, ela tem se tornado cada vez menor. Por quê? Porque elas estão conseguindo prolongar um pouco mais o período onde fica essa visão dos homens de destaque, essa busca e tudo mais, né? Então elas estão cada vez mais atrasando, né, essa busca e, por consequência, participando muito mais ativamente e por mais tempo do que a gente chama de carrossel. E aí, a partir do momento em que ela vê que não tem mais solução, aí ou ela vai decidir por ficar sozinha de repente, ou se ela tem muita vontade, o que é provável que vai acontecer, né, ali na faixa dos 35, provavelmente, né? Ela vai começar a repensar isso, porque ela quer ter família, ela quer ter filhos e tudo mais. E aí vem o que a gente popularmente diz aqui: agora é sua hora de brilhar, Miqueinha. Então o Miqueinha brilha nesse sentido. Então, anteriormente a isso, ele é sim o homem invisível. Ele não deixa de ser, né? A vida dele, principalmente se ele não buscar esta performance e tudo mais, aquela coisa toda. Então, por isso que é importante compreender a dinâmica e não ficar preso a ela. Por quê? Você é invisível para elas. Você não é invisível de fato. Isso é bom frisar aqui. Você tem sim seu valor, você tem aquilo que você é bom, que você sabe fazer, que você tem que procurar esse propósito. E se o seu propósito ficar preso ao feminino, a consequência disso é que, muito provavelmente, por você fazer parte dessa fatia invisível, para muitas delas, você vai se frustrar. Por isso que é importante não ter a sua vida com base na validação feminina. Porque é isso que acontece. Se os caras começassem a se ligar, começassem a despertar sobre isso, eles iriam notar o quanto que é uma questão, né, um esforço, que se você tivesse colocando esse mesmo esforço de busca de validação feminina, de ficar mandando 10 mil mensagens de DM, né, sem resultado e tudo mais, se você buscasse esse esforço para a sua vida particular, para as suas conquistas profissionais, né, muito provavelmente você teria não só um retorno interessante para você, como até mesmo você até esqueceria um pouco dessa validação se você, né, se tocasse, né, do quanto que ela e nada é a mesma coisa. É provável, por exemplo, que um cara como o Andrew aí, ele hoje, né, depois de conquistar o que conquistou, de ter ali a sua fama, a sua riqueza, enfim, por ele justamente compreender isso, ele não dá mais o mesmo valor que você imagina, né, que ele deveria dar, né? Nossa, olha, ele tem tantas possibilidades, perspectivas, é óbvio que ele aproveita, né? Óbvio. Porém, ainda assim, esse aproveitar dele não é o objetivo, tá? E é importante que você pense assim também, tá? Que você pense, olha, legal, beleza, você, né, tem interesse em mim por conta disso, disso e disso, mas eu sei que se eu não estivesse onde eu estou agora, essa perspectiva, né, é que eu posso te entregar, as experiências que eu posso te colocar ali, enfim, né, se eu não pudesse estar aqui, você não teria olhos para mim, eu seria invisível. Ou seja, não dê valor demais àquilo que não te valoriza quando você estava embaixo, tá ok? Fique com esse pensamento, porque esse pensamento é importante para o homem. O fardo da performance, ele pode ser usado justamente para que você performe, para que você busque o melhor para você. Se você correr atrás da validação feminina e das perspectivas que elas têm, a forma como elas enxergam, o que elas acham bom, o que elas acham ruim, que isso, aquilo, você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida dela. Você está vivendo o que ela quer. Você não é escravo, né, do feminino. Pelo contrário, você é líder da sua própria vida. Eu acho que isso é importante que você compreenda, tá? Então, ser invisível
tá? É invisível para elas. Não para mim, que tô aqui falando com você agora, que vejo o valor em você, que entendo, né, o quanto que é importante o trabalho aqui, a nossa troca, a nossa união, tá bom? Então eu quero de verdade que mais e mais caras compreendam isso. Que não necessariamente você vai se tornar um milionário, destacado, alguma coisa assim. Mas que é importante que você encontre um propósito para você. Um que realmente se conecte com quem você é. Tá bom? Justamente por isso. Para que quando você começar a obter os seus resultados e chegar mais perto deste propósito, você esteja satisfeito de fato. E não em busca do que elas imaginam, a validação delas ou tudo mais. Se o seu propósito, por exemplo, for algo que não vai trazer o feminino ao seu lado ou alguma coisa assim, dane-se. Busque mesmo assim, tá bom? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.